Olá, crianças! Hoje, dia 4 de setembro, nossa 14ª aula de Geografia. Vamos começar um pouquinho falando sobre navegando pelos rios do Brasil. Na página 206, vocês têm uma ilustração de um rio, né, do Parque Indígena do Xingu. Eu quero que vocês analisem essa imagem, prestando atenção aqui na legenda ao lado esquerdo. Lembrando que legenda ela serve para demonstrar o que cada imagem, cada cor usada é representado, o que ela representa. E aí na página seguinte, nós vamos, através das perguntas, juntos fazer uma análise mais profunda dessa imagem. Então, a pergunta 1 quer saber: a imagem da página anterior, ela é um desenho ou ela é um mapa? Ou seria as duas coisas? 2. Quem você acha que fez essa imagem e por que a pessoa fez essa imagem? Na sua opinião, é uma resposta pessoal. 3. Que elementos a imagem retrata? Através da legenda, fica mais claro saber quais são os elementos retratados nessa imagem. 4. Você sabe o que é um rio? Em caso afirmativo, explique com suas palavras. 5. A imagem retrata somente um rio ou mais de um? E como você descobriu isso? Então, se você disser que só retrata um rio, por que você acha que retrata um rio? E se retrata mais de um rio, por quê? Como que você identificou isso? 6. É possível saber quantos rios foram retratados? Sim ou não? De que modo? Se sim, de que modo é possível saber? 7. As aldeias estão longe ou perto dos rios? Por que você acha que isso acontece? Lembrando que as aldeias, elas sempre vão estar por perto dos rios, né? 8. O que mais está próximo dos rios na imagem? O que chega mais próximo aí dos rios? Para muitas das respostas, vocês podem e devem observar novamente as imagens. Vamos agora continuar o nosso assunto falando sobre algo que vocês já viram no ano e nos anos anteriores. Vocês já falaram sobre esse assunto e nós vamos agora aprofundar essa fala. Então, nesta página 208, nós vamos falar o que é o ciclo da água e a quantidade de água doce existente no planeta. Então, saibam que rio é o curso natural de uma água, né? Ou seja, por onde ele passa. Então, a água é um recurso fundamental para o planeta Terra e muito importante para os seres vivos. Seria impossível viver sem ela. A água está sempre em movimento na natureza e esse movimento recebe o nome de ciclo da água. Observe esse ciclo, como que ele ocorre na natureza, como que a água ela está sempre sendo renovada. Então, olha só. Primeiro, o calor do Sol sobre a Terra, ele causa a evaporação das águas dos oceanos, dos rios e dos lagos. O calor, ele transforma as águas em vapor de água e esse vapor sobe para a camada de ar que envolve o planeta. Depois, uma parte da água ela é absorvida pelas plantas que liberam a água em forma de vapor por meio da transpiração. Terceiro, ocorre o processo de condensação, que consiste na formação das nuvens pelo vapor da água. Então, a água que é aquecida e esse vapor, ele sobe, né? Essa evaporação dessa água aquecida, ele sobe na atmosfera. Quando ele chega em determinada altura do ar,
ele se transforma em nuvem e as gotas de água que se concentram nas nuvens, ela cai sobre a superfície terrestre em forma de chuva. Então esse processo ele recebe o nome de precipitação. E ao cair em forma de chuva, acontece o escoamento dessa água. Ela congela nas regiões frias do planeta e nas montanhas escorre sobre a superfície terrestre, alimentando diretamente rios e lagos ou infiltra-se sob a terra, tá? Então a água é um recurso, é um elemento natural renovável, ele está sempre renovando e ele se renova através desse sistema. O sol aquece as águas dos rios, lagos e oceano. Essa alta temperatura faz com que a água se evapore, então ela sobe na atmosfera. Quando ela sobe, né? Quando ela está em determinada altitude, ela vai se juntar, as gotículas vão se unir, formando as nuvens, e quando as nuvens pesam, quando elas ficam sobrecarregadas, essas gotículas elas caem novamente em forma de chuva, tá? Então, esse é o ciclo da água, é dessa maneira que a água se renova. A água que podemos consumir. Você já estudou que a superfície da Terra ela é coberta por 3 partes de água e uma parte de terra firme. Mas apenas uma pequena parte da água do planeta pode ser consumida por nós. A água que consumimos é chamada de água doce. E ela é constituída pelas águas dos rios e dos lagos, e do gelo das montanhas, pelas águas subterrâneas, que são aquelas que ficam armazenadas embaixo da terra, e pela água, em forma de vapor, que fica na camada de ar que envolve o planeta. A maior parte da água do planeta é salgada e não é própria para o consumo humano. Então essa água se encontra nos oceanos. De toda a água doce que existe na Terra, apenas uma pequena parte pode ser encontrada nos rios, tá? Então 97% da água existente no planeta da Terra é água salgada e apenas 3% dessa água é doce, que é a água própria para o consumo humano. Então agora eu quero que vocês numerem as etapas do ciclo da água em ordem que elas ocorrem. Então vocês vão ler, né, cada etapa do ciclo da água e de acordo com o que acabamos de ver na página 208, vocês vão numerando o que ocorre primeiro e na sequência. 2. Em que situações do dia você consome água? Você consome água para quê no seu dia a dia? 3. Observe novamente o infográfico acima. Por que é importante economizar água? Por que, na sua opinião, diante desse infográfico acima, é importante que façamos a economia de água? Isso tem que ser algo diário. A economia de água ela tem que fazer parte da nossa rotina. Por que será? Quero saber a sua opinião. Então, por isso, escreva essa resposta no caderno. Você pode conversar com seus familiares a respeito. Seguindo na página 210, o rio e os seus caminhos. Então, neste momento, nós vamos ver os caminhos que os rios percorrem. Porque o rio, ele nasce em um ponto, ele faz um percurso e ele acaba em um outro ponto. Toda essa sequência, todo esse espaço tem nomes. E é isso que nós vamos saber agora. Então, as águas dos rios, elas percorrem muitos caminhos, desde o lugar em que nascem até onde elas desaguam. Então, o local onde elas nascem é chamado de nascente. Afluentes são os rios menores que desaguam em um rio principal. Então, muitas vezes nós temos um riozinho pequeno, né? Eles são afluentes porque, numa sequência, eles vão desaguar em um rio bem maior. Queda d'água. A queda d'água, ela ocorre onde há um desnível do terreno. Um exemplo de queda d'água são as cachoeiras. Aqui também
para que vocês possam ver um exemplo de queda d'água, tá? E aqui, olha, a nascente de um riozinho que ele é um afluente, porque é um rio pequeno que vai desaguar nesse rio maior aqui. E o rio principal é o curso de água principal no qual desaguam os afluentes. Então, esse rio aqui que nós estamos vendo, ele é o rio principal, tá? E nele vai desaguar alguns afluentes, que são rios menores que tem ali na proximidade. Tem também o foz. O foz é o lugar onde os rios lançam as suas águas e pode ser, por exemplo, no oceano. Então, tudo está interligado, certo, crianças? Temos também o que chamamos de córregos, né? Córregos são pequenos cursos de água que se localizam tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. Sabe aquele curso de água estreitinho que você vê em alguns bairros do seu município? Ele é um córrego. Às vezes, de tão poluído, parece que ele é só um esgoto. Os córregos, eles são muito importantes, pois eles escoam as águas dos oceanos e das chuvas para os rios e os afluentes próximos a ele. Então, aqui na número 1, eu quero que vocês destaquem no material de apoio, folha de número 8, verifiquem as imagens e cole cada imagem no seu respectivo local. 2. De acordo com o desenho da página anterior e as fotografias da atividade 1, vamos completar as frases. A foz, ela está localizada em uma área de... Será que ela fica numa planície ou num planalto? É só vocês olharem aqui a imagem que vocês vão colar e observar esse relevo. B. A queda d'água, ela ocorre onde há um desnível no terreno. Isso significa que esse terreno, ele é plano, totalmente reto, ou ele é acidentado? Ele tem um desnível. C. Muitos rios nascem em áreas de alta ou baixa altitude, ou seja, em terrenos mais altos em relação ao nível do ar. É só analisar ou a imagem que você vai colocar aqui ou a imagem da página anterior. Quero que vocês escrevam agora no caderno o nome de 2 rios do seu município ou de algum município vizinho. Para isso, faça uma pequena pesquisa na internet. Como podem ser os rios? Neste momento, vamos conhecer o que são rios perenes e rios intermitentes. Os rios, eles podem ser perenes ou intermitentes. Chamamos de perenes os rios que têm movimento contínuo de água e não secam, mesmo durante longos períodos de chuvas. Rios intermitentes são aqueles que se formam durante os períodos de chuva e eles podem desaparecer nas épocas de seca. Por isso, esses rios também são chamados de temporários. Observe 2 exemplos de rios brasileiros, um perene e o outro intermitente. Rios perenes e rios intermitentes no Brasil. A maioria dos rios do Brasil é perene. Entre eles, podemos destacar os rios Araguaia, Amazonas, São Francisco, Paraná e Tocantins, que estão entre os maiores do país. Grande parte dos rios intermitentes do Brasil encontra-se no Nordeste, região que tem muitas áreas onde faz bastante calor o ano todo e chove pouco. Como exemplos de rios intermitentes, podemos citar o rio Capibaribe, em Pernambuco, e o rio Paraguaçu, lá na Bahia. Leiam aqui outras características de rios intermitentes. Depois quero que vocês escrevam com as suas palavras o que você entendeu sobre um rio perene e um rio intermitente. Na 2, você considera importante cuidar das áreas próximas aos rios intermitentes?
mesmo que esses rios possam ficar secos em determinados períodos? Por quê? Essa é uma resposta pessoal. Por hoje é só. Bom estudo a vocês. Qualquer coisa estou à disposição para sanar dúvidas nos chats do Schools das 14 às 16 horas. Desejo a todos os familiares um ótimo final de semana prolongado. Tchau, tchau!